Felipe, material? Tá dando para enxergar? Tá sim, entrou sim. Show. Entrou. Valeu. Então vamos nós, galera. Vou começar aqui. Depois o pessoal vai entrando, vocês vão me avisar. Beleza. Depois eu vou falar com vocês, esperar deixar a Karina entrar também, porque eu passei atividade para vocês sobre diagnósticos de enfermagem pelo Nanda. E aí, eu pedi para vocês aliarem ao diagnóstico as características definidoras, né? Ou os fatores relacionados lá. E aí ela teve dificuldade de fazer, que provavelmente alguns alunos também tiveram em relação a isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz três diagnósticos de enfermagem, como eu pedi a vocês da aula passada, né? Quando o pessoal entrar lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse diagnóstico, tá? Pra vocês não ficarem perdidos. Vocês aprenderem a fazer. Então, vamos lá. Colocar material na tela. Beleza. Nós vamos falar agora, né, para terminar aí a questão do câncer, né, e na saúde do homem, né, nós vamos falar do câncer pulmonar, tá? Por que os homens têm mais risco de morte? A gente já sabe, a gente já falou, tá? Que a maioria dos homens, né, é que estão em contato com o maior fator de risco, que é o tabaco, né, o tabagismo, tá? As mulheres, elas também usam, elas também fumam, né? Mas a maioria, em sua maioria, são os homens, né? Então, o maior risco de morte, né? A maior mortalidade ali é nos homens, tá? Então, por isso que a gente está falando do câncer pulmonar, porque atinge mais os homens, tá? É importante saber por quê. Porque independente dele ser, né, um câncer que atinge homens, ele atinge mulheres, também ele lidera o primeiro lugar no índice de mortalidade por câncer no Brasil e no mundo. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente está falando de câncer em saúde do homem, né? Primeiro vem o de pele, né? No caso de homem, né? O de próstata, só que o que tem maior incidência, né? Maior mortalidade, no geral, é o câncer de pulmão, tá? Então, só para vocês não ficarem confusos aí, tá? Então, é o mais comum de todos os tumores malignos. O que a gente tem que saber? Existem tipos diferenciados de tumores, né? De câncer pulmonar. Deixa eu admitindo o pessoal que vai entrando aqui. Júlio, ok. Então, voltando lá no material. Então, esse índice aí, né? Como que a gente tem que dar importância a esse tipo de câncer? Primeiro, que ele lidera esse ranking de mortalidade. Segundo, que os homens, né, são considerados, né, em seu maior índice aí, os tabagistas, mais do que as mulheres. Outra coisa que a cada ano, né, há um aumento de 2% na incidência mundial de câncer pulmonar, né? A gente tem que saber que existe uma diferença. Para que a gente tem que saber essa diferença? Para fazer o rastreamento de qual tipo de câncer pulmonar essa pessoa tem. Então, elas são diferenciadas, né, em cânceres de pequenas células, que é assim que se chama, e de não pequenas células, que são os maiores e são os mais frequentes. Aí, mais para frente, eu vou falar para vocês sobre os exames de rastreamento. Então, a gente precisa rastrear, né, aí faz biópsia, faz raio-x, faz TC, né, para fazer esse rastreamento, tá? Então, a última estimativa mundial apontou incidência de mais de 1 milhão de casos novos de câncer de pulmão. Então, quer dizer, muita gente, né? Sendo, né, 1.240.000 em homens e 583 em mulheres. Então, só para a gente ver a diferença, quanto que acomete muito mais os homens do que as mulheres, tá? Em 90% dos casos diagnosticados, ele, como eu falei, está derivado ao consumo derivado de tabaco, pelas substâncias em si que tem dentro do cigarro, tá? Que são cancerígenas, todo mundo já sabe disso, vocês devem ter dado em alguma disciplina aí específica, tá?
É altamente letal, esse tipo de câncer, geralmente, como eu falei, ele é letal, ele evolui para um prognóstico maligno, tá? Essa pessoa, né, esse homem, né, nós estamos falando dos homens, se ele, né, tiver acometido pelo câncer pulmonar, né, se não for visto precocemente, né, ele pode, se já tiver num caso mais agravado, ele pode levar em média sobrevida total de 5 anos, tá? Porém, a gente já sabe que no final do século XX, aqui no século XXI, né, essas causas de morte, elas são evitáveis através da prevenção, tá? E aí a gente vai falar mais à frente aí também sobre isso, tá? Voltando aqui no material, Karina entrou. Karina, Júlio. Ok. Então, falamos da incidência, falamos, né, da possibilidade de aumento de 2%, né, a cada ano. Falamos que ela é letal, mas pode ser prevenida, né, e que apresenta o risco aumentado para o aparecimento de outros cânceres, quando tem fatores hereditários, né, ou quando piora, né, há um agravamento, quando tem comorbidades. Professora, vocês podem estar anotando aí, que não coloquei em si, mas que seriam essas comorbidades, tá? O agravamento, ele ocorre quando esse paciente ele já tem uma DPOC, já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, então, às vezes, ele já tem um enfisema pulmonar inicial ou avançado, isso também dificulta, né, o tratamento dessa pessoa e aumenta aí, né, agrava mais o câncer, tá? Então, ele pode, né, o problema todo que ele pode ter metástase, tá? Então, como a gente estudou no câncer de boca, de esôfago, né, a gente também estudou que pode ter metástase para outros órgãos, né, outras regiões próximas e mais profundas, né, que eu falei que faz a endoscopia digestiva alta, baixa, TC. Então, no câncer pulmonar, ele também pode atingir outros órgãos, como fígado, como linfonodos, como a gente viu lá no câncer de esôfago, de boca, enfim, tá? Então, tem outras estruturas que podem ser acometidas aí. E aí, quando a gente for fazer o diagnóstico de enfermagem, sempre lembrar da sistematização da assistência de enfermagem. Então, a gente coleta dados, né? Principalmente observando e focando a sintomatologia desse paciente, o que ele tem sentido ultimamente, qual é a principal queixa que o trouxe à unidade. Outra coisa, toda questão hereditária, tem pai, mãe, irmãos, né, envolvidos aí que já tiveram câncer de pulmão, ou câncer de esôfago, ou câncer de boca, e, né, tem algum fator hereditário aí, né, esse paciente, ele é tabagista, né, porque eu vou falar para vocês que não existe só essa causa de câncer de pulmão nos homens. Essa é a estatística maior da incidência de câncer nos homens. Agora, quais as outras causas que poderiam ter, né, os homens em si, né, mais os homens, em relação a câncer de pulmão, que não seja o tabagismo? Alguém pode me falar? Alguém pode sugerir aí? Talvez ele tenha câncer de pulmão e não fume. E aí, essa origem do câncer de pulmão, ele pode vir de onde? De onde que seria essa origem? Pode falar aí. Hereditário também seria uma dessas? Sim, hereditário já falei, mas quais fatores externos, extrínsecos, que não seja hereditário? Ou não existe, poderia não existir? Poderia ser exposição, às vezes poluição do ar, algum trabalho, às vezes um trabalho em alguma fábrica, né? Exatamente, tá? Então, né, poluição, ar contaminado,
Doença ocupacional, né? Vou dar exemplos. Pessoas, homens, né? A maioria são homens, que trabalham em mineradoras, que estão expostos a alguns agentes, né? Alguns produtos químicos, né? Da própria mineração, né? Outro trabalho, né? Quando a gente fala de anamnese, né? A gente fala de sistematização de assistência em saúde e enfermagem, e que a gente coleta os dados, principalmente naquela identificação à profissão, que às vezes você deixa muito subjetivo, né? Você coloca assim, não precisa saber a profissão dele, não. A profissão tem tudo a ver para você fechar um diagnóstico de um paciente. Se você pegar os dados, né? A coleta de dados, o discurso, aquela queixa daquele paciente, e juntar, olhar a profissão daquele cliente, às vezes, nem sempre, pode estar associado ao ambiente de trabalho. Como Paula falou, certíssimo. Muitas pessoas chegam no hospital com pneumonia por sílica, por exemplo, que é aquela substância que faz tijolos. Aqui em Campos mesmo tem olarias, né? Aquelas empresas que têm olarias, eles ficam o tempo todo ali, né, em contato com aquela substância, inalando pó de sílica. Imagina só, ele ficar o tempo todo inalando pó de sílica, aquilo ali vai para o pulmão. A sílica não é uma substância que é para ser inalada, né? Então, a contaminação, ele pode causar uma pneumonia, que aí eu vou dizer para vocês que pode ser um dos primeiros sinais de rastreamento. Então, ele chega com pneumonia ou com pneumonia de repetição, e a gente tem que, né, descobrir isso aí. Ele não fuma, né? E aí, qual outro lugar que ele pode estar entrando em contato, né? Que surgiu isso aí, né? Então, será que é outra questão também que está dentro da política nacional de saúde integral, saúde do homem, que é a saúde do trabalhador, né? Naquele manualzinho que eu mostrei para vocês, a saúde do trabalhador, né? Ela também trabalha com a questão de prevenção, né? Então, será que esses homens, né, que eles têm mais dificuldade, a mulher já tem mais medo, né? Mas será que esses homens, eles usam o EPI corretamente, ou será que eles não usam, né, por ser incômodo, né? Eu já ouvi muito homem falando que embarca, precisa usar aquilo tudo, mas que fica só um tempo, não aguenta, tira, né? Mas tem que ficar utilizando, né? Porque às vezes ele está junto com substâncias químicas ali que pode intoxicar. Isso é a mesma coisa, se você for um enfermeiro do trabalho, se você for fazer uma supervisão numa olaria dessa por aí, para dentro de Campos, né? Eu acho que é Poço Gordo, nem sei, esses lugares que tem aí, ou essas empresas aí, você tem que observar se esses homens, eles usam mesmo o EPI, se eles estão usando. Às vezes o enfermeiro chega, né, na visita e, de maneira a não marcar, mas uma visita informal, e acaba observando que naquele momento ali que eles não estão preparados para te atender, eles estão sem EPI, né? Se você for marcar a visita, né, de fiscalização, talvez você encontre eles todos com o EPI, porque já sabe que você vai. Mas se você for, né, fazer aquela visita informal, você vai encontrar muitos homens sem equipamento de proteção individual. Tá? Matias entrou. Então, outra causa, né, uma das outras causas, né, que não é a geral, a maioria por tabaco, são essas aí, que é a intoxicação por cádmio, urânio, arsênico, asbesto, que é o amianto, né? Então, aqui, olha, botei aqui para vocês, existe um manual, depois eu posso até enviar para vocês no e-mail, tá? Porque eu baixei esse manual aqui, que é de vigilância ao câncer relacionado ao trabalho, tá? Então, na saúde do trabalhador, como eu falei, né, a maioria dos homens que são expostos a esses agentes que eu acabei de falar aqui, ó, o amianto, o berílio, radônio, cromo, urânio, níquel,
são encontrados nesse ambiente ocupacional, onde o enfermeiro, ou, né, quando ele está dentro do ambiente hospitalar, ele tenta captar, né, as outras causas desse câncer pulmonar, tá? Ou ele está na unidade básica de saúde, ele trabalha, né, na promoção, prevenção, recuperação desse paciente, ele pode trabalhar em todos os âmbitos, né? A unidade básica, ele pode receber um paciente que já é pós-operatório, fazer uma visita domiciliar, isso eu vou falar lá em cuidados de enfermagem. Então, já pode receber, ou então você já pode entrar com uma ação preventiva, esses homens, né, que trabalham em certos lugares aí, e fazer um grupo, né, de educação em saúde, falando sobre isso, sobre os cuidados, enfim, o que a gente pode fazer, tá? Então, existem diretrizes específicas, né, justamente nessa questão do uso do equipamento de proteção individual para a prevenção de câncer pulmonar. Então, o homem, ele está bastante em evidência aí, bem mais que as mulheres, né? Então, a contaminação por asbesto, que aí, no caso, a gente já não está falando mais do câncer por tabaco, a gente está falando da asbestose, que é o nome da doença que é causada pelo asbesto, né? O amianto, tá? Ela como eu já falei, né? Ela invade todo o tecido pulmonar. O que ocorre no pulmão desse homem, né? No caso, eu estou falando do homem, né? Como ele o organismo ele faz uma tentativa de cicatrização, o tecido pulmonar ele fica mais espesso, ele fica mais fibroso. Então, ele tem uma tendência a ter fibrose pulmonar, tá? Por conta dessa contaminação, tá? E aí pode predispor pneumonia, CA de pulmão, né? Então, é uma das características. Então, aqui, como está dizendo o material, é a formação extensa de tecido cicatricial, o organismo vai tentando, né, combater aquilo ali, porque o amianto ele não é uma substância para estar dentro do pulmão, mas a pessoa inala aquilo ali na hora que ele trabalha, né? E mesmo, professora, mas mesmo assim, ele usar o EPI corretamente, ele corre o risco de ser contaminado, de estar contaminado? Sim, né? Às vezes ele inspira, né, pequenas quantidades, porém, o tempo que ele está exposto, né, é que faz com que ele tenha essa contaminação, infelizmente. Então, tem que ter muito cuidado aí. Então, eu botei a foto aí para vocês um pouquinho, né? Aí eu falei urânio, trabalhadores de mineração, esse seria o urânio, o arsênio. E aí, gente, geralmente essas coisas, né, quando bem triturado, eles viram um pó, que é inalado, né? Então, o cádmio, o asbesto, que faz telha, né? Aquelas tubulações de saneamento básico, né? Vira pozinho assim, ó. É um pó muito fininho, pó de sílica que faz tijolo. Então, é um pó muito fininho, né? Que consegue ser inalado, transportado para o pulmão, dificultando aí o paciente tendo uma dispneia importante, tá? Que é uma das características que a gente tem que observar, tá? Então, a gente precisa seguir aí as diretrizes do tratamento do câncer de pulmão. Aí depois eu vou falar para vocês que hoje já existem tratamentos diferenciados, tá? Existe o tratamento pelo SUS, mas existe o tratamento particular, né? Uma nova técnica de tratamento, que é a imunoterapia, que não é pago pelo SUS, não é feito pelo SUS, né? Mas, né, é utilizado, eu vou falar aí para vocês também. Então, existem novas diretrizes aí para o tratamento de câncer de pulmão, tá? Só a nível de orientar o paciente também, caso ele, né, esteja num estágio mais grave, né? Prevenção. Então, a prevenção, eu já falei que a gente precisa fazer um rastreamento, né? Prevenir com ações, né? E fazer um rastreamento dessas pessoas, né? Então, quando a gente volta a falar lá, né? Quando esse câncer, né? Ele é derivado do tabagismo, né?
Isso está relacionado a praticamente 90% dos casos. Os outros que eu falei ali são minimamente, são 10%, tá? A gente pode, né, estar relacionando aos outros, né, as outras fontes, as outras causas, sim, mas o tabagismo é a principal causa, tá? A ação permite redução do número de casos, então a gente faz a prevenção para diminuir a morbimortalidade, né? E quando comparados, né, as pessoas que fumam às que não fumam, né, elas têm de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão. Então, é preferível não fumar, né? Então, se você fumar, você tem essa possibilidade aí de 20 a 30 vezes mais, tá? Principalmente aquelas pessoas que já têm essa compulsão de fumar um maço de cigarro por dia. Tem gente que fuma um maço de cigarro por dia. Todo dia é um maço de cigarro. Então, isso, né, prolongado por muitos anos, é uma probabilidade muito grande. Né? Aqui eu já falei das outros tipos de contaminação. O que vai ajudar aí, né, nessa prevenção é a questão da alimentação, né, a questão de aumentar a imunidade. Aí quando eu falar lá para vocês do tratamento de imunoterapia, né, é que a gente vai ver que muitas coisas, né, se a gente já prevenisse pela alimentação, estaria beleza, mas não adianta também se alimentar bem e continuar fumando, então, né, parar, o certo seria não fumar, tá? A exposição à poluição, como a Paula falou, é um fato, né? Então, a gente está o tempo todo exposto ali à poluição, mas tem pessoas que estão mais, né, em contato com a poluição do ar, né? Então, aí, mais a questão ocupacional mesmo, tá? Como que a gente pode fazer esse rastreamento? Aquelas pessoas que tiveram infecções pulmonares de repetição, tá? Olhar bem, né, e rastrear pessoas que têm deficiência e excesso de vitamina A, que tem DPOC, como falei, né, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né, como enfisema, bronquite, são fatores que podem estar relacionados aí, a gente faz tipo um rastreamento e pela anamnese a gente vê o histórico familiar desse paciente, que aí ele tem uma maior probabilidade de ter câncer de pulmão. E aí, na prevenção, né, utilizando aí a atenção básica, você vai fazer grupos de educação em saúde, você vai rastrear esses homens, esses trabalhadores, né, os idosos principalmente, que têm uma baixa imunidade, né, e principalmente os que fumam, ou o grupo de tabagistas, de homens que são tabagistas, e trabalhar todas as questões que a gente fala aqui, né? Óbvio, uma coisa mais, né, informal, uma forma que eles aprendam de uma certa forma, né? Não tão técnica, mas que eles possam aprender a prevenir isso aí, tá? Para a gente fazer esse rastreamento, né? A gente vai identificar tudo aquilo. Porém, para a gente fazer o diagnóstico, né? A gente já está indo pelas etapas, né? Para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa saber os sintomas, tá? Diagnóstico de enfermagem. Então, se esse paciente ele te relata, né, que ele está com expectoração, com sangramento, ele expectora, né, e sai sangue, se ele tem dor torácica, se ele está com falta de apetite, se ele tem dificuldade de respirar, que é dispneia, fadiga, né, essa fadiga é mais uma fadiga respiratória e muscular, quando ele puxa, né, o ar, quando ele inspira, né, ele sente aquela fadiga muscular torácica, na região torácica, tá? Deixa eu ver se tem alguém que me sinalizou aí para entrar. Se tiver aí, vocês me avisam. Tá? Então, esse paciente ele vai ter essa fadiga respiratória, ele pode perder peso, ele pode estar suscetível a infecções, né? Essa pneumonia de repetição também pode ser a manifestação inicial da doença, como eu falei. Às vezes, né, ele chega para nós com a pneumonia, aí depois que vai ser diagnosticado o câncer pulmonar, né? O câncer de pulmão, tá? Mas inicialmente ele começa com uma pneumonia
e toda essa sintomatologia aqui, tá? Bem, inicialmente, né, o médico ele já pode fazer o rastreamento através de um raio-x de tórax, né? E aí complementando por uma TC, uma tomografia computadorizada. Então, se for numa emergência, já pede logo o raio-x. Se houver suspeita, ele já vai fazer uma tomografia. Se der, né, um prognóstico aí de CA de pulmão, ele vai pedir uma broncoscopia. Professor, o que seria uma broncoscopia? Né? É um exame de imagem, gente, que serve para poder tirar o tecido para biópsia, tá? Então, a gente coloca lá aquela torrezinha, né? Pode ser pela boca ou pelo nariz, tá? E aí ele chega ao certo nível, né? Onde está o tumor, e ele retira aí esse pedacinho aí do tecido para histologia, para exame histológico, tá? E aí, gente, esse exame, ele é um exame, é o que dá diagnóstico certo, tá? Os outros são feitos, mas o que vai mesmo me dizer se é um CA de pulmão ou não é através desse exame histológico, né? De pesquisa aí se é tumor ou não, tá? Outra coisa que me faz rastrear e saber qual tipo de tratamento, né, é a questão do estadiamento, que foi o que a gente falou na aula passada, né? Então, estadiamento, ele significa o quê? Que eu, né, preciso saber se esse câncer, ele já atingiu outros órgãos, né? Qual o estágio que está esse tumor? Será que ele só está no pulmão? Será que ele já atingiu os linfonodos, né, que podem também ser atingidos? Será que ele atingiu o fígado? Será que ele atingiu ossos, que também pode atingir ossos? Tá? Então, são locais que podem ocorrer metástase. E também, gente, pesquisas dizem que a metástase cerebral também ocorre. Portanto, que depois que o paciente ele faz o tratamento, ele volta para fazer um acompanhamento e pode fazer uma bracterapia só nessa região da cabeça, para prevenir, tá? Então, o rastreamento a gente faz através desses exames diagnósticos, né? Aí uma fotinha da broncoscopia, tá? Dá uma leve sedaçãozinha no paciente, uma leve sedaçãozinha, não precisa o paciente ficar dormindo, porque nem pode, né, gente? Não pode ficar dormindo, tá? E coloca uma xilocaínazinha líquida, spray, na boca. Quem fez endoscopia, gente, sabe como que é. É assim, é o mesmo procedimento da endoscopia, tá? Dá uma sedaçãozinha, coloca a xilocaínazinha spray para também, né, não ficar incômodo, nem doer, tá? Lateraliza o paciente. Esse exame é um exame de imagem, né? Então, se coloca essa cânula aí, ou pela boca ou pelo nariz, como eu falei com vocês, introduz até o tumor e retira aí um pedaço do tecido para exame histológico, tá? Você lá entrou. Ok. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Tá dando para entender? Estão me enxergando e o material também? Tô vendo só o material. Então, deixa eu dar um ESC aqui. Eu dei um ESC aqui, vou ver se vocês conseguem ver. Qualquer coisa eu apareço aí. Então, beleza. Então, ele vai fazer, né, essa varredura, né, essa análise aí do tecido, e aí, gente, lá na ponta do broncoscópio, ele tem uma câmerazinha. Então, pelo vídeo, né, ele vai acompanhando e vai guiando o local que ele vai precisar parar para fazer essa retirada de tecido, tá? Aqui estão outras fotos, né,
do profissional de saúde acompanhando, né? Aí vocês vão perguntar, professora, quem que faz esse exame? Qualquer tipo de médico? Não, pneumologista, tá? Pneumologista que seja habilitado a fazer broncoscopia, tá? Então, o pneumologista faz, mas a gente pode estar ali do lado auxiliando. Como que a gente vai auxiliar? Aí é o que eu falo. Como que é assistência de enfermagem no pré, né? No pré-operatório, por exemplo, às vezes ele vai precisar operar, né? Como que é no exame, né? Então, a gente pode funcionar um acesso para colocar uma sedaçãozinha leve, como o médico pedir, né? A gente pode posicionar o paciente no leito, vocês podem estar notando isso. Então, a gente pode posicionar de forma lateralizada, né? A gente pode auxiliar pedindo uns minutos antes, né, do broncoscopista fazer o exame, a gente já colocar xilocaínas em spray na garganta do paciente, isso a gente pode fazer. A gente pode estar explicando, né, o procedimento, né, de exame diagnóstico ao paciente, para ele não ficar nervoso, para ele não ficar agitado, porque às vezes na introdução da cânula, né, ele fica agitado. Como que você vai orientar? Você vai explicar todo o procedimento e vai falar, gente, é igual a endoscopia, vai pedir para ele ir engolindo, né, aquela movimento de deglutição, né, para ajudar a passagem do endoscópio, né? Isso, gente, ele vai estar sonolento, mas dá para ir conversando com a pessoa e a pessoa reagindo, tá? Caso esse paciente ele fique muito agitado, ou o broncoscopista para de fazer, não faz mais, ou ele dá só mais um pouquinho de sedação, mas ainda ele não fica totalmente dormindo, não, tá? Não pode ficar totalmente sedado, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Introduz por aqui, tá? E vai até onde for necessário. Deixa eu ver se alguém está solicitando aqui. Beleza. Aqui também está mostrando, ó, que aqui pode tirar um pedacinho do tecido. Bem, em relação aos diagnósticos, tá? Eu falei com vocês que é raio-x, inicialmente, radiografia de tórax. Pode ser acompanhado com uma tomografia computadorizada, certo? Só que hoje, essa diferença aí que eu falei com vocês, né, de novos exames, existe uma tomografia que ela é feita por emissão de pósitrons, que é isso aqui que eu vou falar para vocês agora, ó, tá? Professor, o que seria isso, né? Esses pósitrons, né, que aí no caso seria uma substância que utiliza, que contém essa molécula, né, que a gente chama de radionucleotídeos, né? Eles emitem esses pósitrons. O que seria isso? Né? Quando você emite injetado, que a gente fala desse flúor aqui, ó, flúor 18, né? Ele faz essa analogia, né? Ele é análogo, ele vai na célula, né, que tem consumo maior de glicose, e aí essa tomografia identifica essas células que consomem mais glicose do que as outras. E geralmente são células tumorais. E tá vendo assim, ó, utiliza-se glicose ligada a um elemento radioativo, né, que seria o flúor radioativo, e injeta-se no paciente. Injeta-se aí como se fosse um contraste, né? É um análogo da glicose, que é o que identifica, né, o tumor. Quando a gente fala de análogo da glicose, é que identifica. É transportado dentro das células pelo mesmo transportador na membrana celular do açúcar, contudo, dentro da célula ele é transformado em uma forma que é conservada, fixada no interior da célula. Então, ele fica lá e a gente consegue identificar na tomografia computadorizada, tá? Assim, ele pode ser utilizado para detectar células com alto consumo de glicose, que é o que ocorre nas células tumorais, tá? As regiões que estão metabolizando essa glicose em excesso, tais como tumores ou regiões do cérebro em intensa atividade, aparecerão em vermelho na imagem criada pelo computador. E geralmente essas imagens desse tipo de tomografia são imagens 3D, são imagens mais avançadas,
tá? Eu botei a fotinha para vocês, como que aparece lá na imagem. Assim, ó. Então, a substância, ela tá no organismo, né? Mas ela identifica aquelas células, né, análogas, né? E aí dá para perceber. Coloca o paciente aqui. Outra assistência de enfermagem, né? Eu falei que estar preparando esse paciente para broncoscopia, mas também estar preparando esse paciente para tomografia, caso necessite de um contraste, caso necessite de orientação de como se posicionar dentro de um tomógrafo, né? Colocando sempre esse paciente em decúbito dorsal, né, posicionando os braços desse paciente para que ele não venha, né, a tocar as partes laterais do tomógrafo, fazer uma punção venosa, administrar um medicamento, orientar esse paciente. Então, geralmente são essas orientações, essas assistências que a gente faz aí no pré, talvez, cirúrgico ou para os exames, né, que são necessários, tá? Beleza. Então, esses são alguns exames diagnósticos. Tem agora os tratamentos, tá? O tratamento do câncer, inicialmente, gente, a gente já sabe que existem os tratamentos que a gente chama de tratamento padrão, né? Esse tratamento padrão, ele inclui quimioterapia, né? E radioterapia, né? Mas existem outros tratamentos também, tá? Então, o tratamento do câncer de pulmão será recomendado a um paciente levando-se em consideração alguns aspectos da doença. Como eu falei com vocês, né? Ele é de células pequenas ou não pequenas, né? Como que é essa divisão, né? Porque quando você fala em câncer pulmonar, né? Você começa a falar da classificação dos cânceres e as subespécies dos cânceres. Depois eu vou falar do estadiamento para vocês entenderem melhor como que se vê isso aí, tá? Vai ser avaliado o tipo de tratamento, né? Se é de células pequenas ou não pequenas, né? Pelo tipo histológico, né? Que fez a biópsia, qual tipo de câncer que foi identificado ali, a extensão do estadiamento até onde esse câncer foi no organismo do paciente, né? Se ele teve metástase ou não, né? Se ele foi para fígado, se ele foi para gânglio, se ele foi para cérebro, se ele foi para ossos, né? Então a gente também vai estar avaliando isso aí e sempre relatando, gente. A enfermagem sempre tem que estar relatando as questões, as queixas, os relatos do paciente, tá? Isso é muito importante, porque geralmente o médico ele te pergunta, porque a gente é quem está de frente aí, um paciente sempre conversando, e às vezes ele fala algumas coisas para a gente que não falou para o médico. Então, um dado é muito importante para saber qual o tipo de tratamento utilizar, tá? Deixa eu ver se alguém entrou aqui, tem mais gente que entrou. Não. Certo? Então, beleza. Então, para saber o tipo de tratamento, tem que saber isso aí também. Outra coisa que seleciona o tipo de tratamento são as condições clínicas do paciente, tá? E outras doenças pré-existentes, como eu falei com vocês, que podem ser as comorbidades, que são as DPO6, enfisema, a questão hereditária desse paciente. Então, isso tudo que vai me definir, ou vai definir para o médico, qual tipo de tratamento esse homem, né, no caso a gente está falando de saúde do homem, ele vai precisar ter, tá? Então, temos aí a químio, como falei, a rádio, nós temos a cirurgia, que essa cirurgia, ela é uma toracotomia, ela é uma abertura torácica lateral aqui, que é feita por meio de um afastador para dar o espaço para o cirurgião colocar a mão dele lá. Hoje, né, dependendo do lugar, não tem necessidade de fazer toracotomia, né? Se usa uma cirurgia que a gente chama de cirurgia videoassistida ou minimamente invasiva. Vocês podem anotar aí na frente também, tá? Ou no caderno.
tá? Então, tem a cirurgia comum, que é a toracotomia, é uma incisão bem grande, é uma incisão maior, geralmente na parte lateral aqui do tórax, tá? Aonde, próxima lesão. E tem o tipo de cirurgia que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, que é feita também por torres também, que a gente chama de cirurgia vídeo assistida. Tá? E temos a imunoterapia, que é um novo tratamento aí, que é o que eu falei, que não é coberto pelo SUS, né? Mas existe esse tipo de tratamento, tá? Então, a gente também pode dar essa opção ao paciente. Falando um pouquinho da imunoterapia, né? Que é algo que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, tá? Então, a imunoterapia, gente, nada mais é do que usar os próprios, o nome já está falando, né? Os próprios anticorpos para combater essas células tumorais, tá? Tem um medicamento específico que é utilizado para a imunoterapia, né? Esse medicamento, ele permite com que esses linfócitos T, eles identifiquem as células tumorais, porque normalmente, na fisiologia do corpo humano, quando a célula tumoral atinge algum órgão do nosso corpo, ela forma uma camada de proteína, né, que ela mascara que ela é uma célula tumoral. E aí os linfócitos T, eles não encontram, né? Então, as células tumorais vão progredindo, né? Portanto, que quando a pessoa com câncer, ela chega com câncer para a gente já evoluído, não na fase inicial, né? Justamente por conta disso, tá? Então, como que seria esse tratamento? Então, utilizando os próprios linfócitos T, né? Que é uma célula imune ativa, né? Ela consegue reconhecer a célula cancerígena e matá-la, é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Por meio de um processo de engenharia genética. Então, se tira o sangue da pessoa, faz todo uma seleção aí em laboratório, é criada uma molécula chamada CAR, que é a sigla em inglês chamada receptor de antígeno quimérico, que são as células CART, que significa as células antígeno quimérico dos linfócitos T, tá? Então, elas são desenvolvidas em laboratórios e aplicadas de novo no paciente. É como se... Não sei se vocês já ouviram falar em autoemoterapia. Vocês já ouviram falar nisso? Autoemoterapia? Quem já ouviu falar? Que é um tratamento que às vezes é utilizado para psoríase, tem gente que usa para tratamento de acne, um monte de coisa. Ninguém nunca ouviu falar em autoemoterapia? Não. Também não. É a retirada de sangue. Você retira o seu sangue. Eu já fiz isso um tempo, mas parei. É a retirada do sangue, do próprio sangue da pessoa, e injetar o sangue na musculatura. Conheço uma pessoa que faz isso. Isso é autoemoterapia. Algumas pessoas têm uma frente que, assim, tem estudos que comprovam, tem estudos que não gostam muito de seguir essa linha. Por quê? Porque o corpo da gente, né, quando você injeta o sangue na sua musculatura, o seu corpo ele vai reagir como se aquilo ali fosse um corpo estranho, aumentando, né, os linfócitos, né, as células T, para combater qualquer coisa que seja imune ali. Então, o tratamento que a gente está falando aqui, de imunoterapia, é praticamente o mesmo, só que não é aplicado no músculo, mas é praticamente a mesma coisa, é através de um medicamento que é a base, né, daquilo ali, tá? Que estimula a proliferação aí dos linfócitos T, tá? A pessoa colhe o sangue, vê como que está a imunidade dessa pessoa, se está baixa, se não está, tem indicação, tem todo um protocolo, toda uma diretriz
e aí, se for necessário usar a imunoterapia, ele vai utilizar, tá? Então, embora o paciente seja submetido a uma única infusão, existem efeitos colaterais, lembrando que tem, os médicos têm que observar, há uma enorme liberação de moléculas que podem ser consideradas inflamatórias. Por isso, o tratamento precisa ser realizado num centro que faça transplantes. Então, gente, se houver alguma reação adversa, alguma coisa, por ser uma coisa nova, tem que ser feito num local que tem uma equipe que possa estar dando assistência em relação a isso. Então, ideal dentro aí, no caso do centro de transplante, ou dentro de um hospital mesmo, tá? O sucesso do tratamento ele vai depender da permanência dos linfócitos T do paciente. Então, não posso dizer para você, né, que A ou B vão ter a mesma evolução, que a evolução de uma pessoa, ela pode ser diferente da outra em relação, né, a evolução ou involução da doença, né, a evolução do tratamento em si. Então, aqui, gente, foi como eu expliquei para vocês, olha, vou aumentar aqui para vocês verem aqui exatamente como eu expliquei, olha, a diferença da quimioterapia, sim, e outra coisa, a imunoterapia, ela está sendo indicada por outro motivo, vocês podem estar até anotando aí. Por quê? Porque quando você faz quimioterapia ou você faz radioterapia, as células que não foram atingidas por metástase, elas também sofrem alguma lesão, alguma coisa. Elas são atingidas, tá? Então, a imunoterapia, ela só atua naquela célula tumoral. As outras, elas são preservadas. Por isso que está se dando mais visibilidade à imunoterapia, né? Porém, né, sempre lembrando que de primeira escolha aí é a quimioterapia, né? Então, a quimioterapia, aqui, ó, temos as células sadias, né? Oi, pode falar. Então, a imunoterapia também é indicada para quê? A imunoterapia, ela é indicada no câncer pulmonar, porque a quimioterapia, ela é indicada a nível inicial, porém, ela destrói as células que não são cancerígenas ao redor, igual a radioterapia. A imunoterapia, como ela é o reforço, né, do sistema imunológico, ela só vai atuar nas células cancerígenas, só no tumor. Por isso que ela é indicada, entendeu? Aqui está explicando, ó. Há uma destruição, na químio, há uma destruição de células de forma geral, não selecionadas. Os fármacos atacam o quê? As células boas e as células doentes, certo? Beleza. Então, e na imunoterapia, né? Ela vai reforçar o sistema imunológico, bloqueando a proteína produzida pelo câncer. Dessa forma, o organismo irá reconhecer o tumor, olha só que interessante, e passar a atacá-lo. As células cancerosas aqui, né, elas criam, né, aqui, ó, tá vendo? Elas produzem uma proteína que cria uma espécie de máscara nas células doentes. Assim, o tumor não é reconhecido pelo sistema imunológico como nocivo ao organismo. Como eu falei, agora, se você faz uma imunoterapia que já tem uma substância que aumenta isso, a probabilidade de a pessoa ter uma maior longevidade, né, por não também destruir as outras células ao redor, é melhor, tá? E aí, mas aí o médico vai selecionar se é indicado ou não. Entendeu, Karina? Entendeu, Caio? Então, vamos lá. Então, aqui está o processo, né? De como que é feito aí, né? As substâncias do paciente, monitora o paciente, faz a infusão das células no paciente. Aqui foi o que eu falei, funcionamento normal do sistema imunológico. As células T são consideradas as células de defesa, né? As que identificam, né? Algo estranho, né? Algum corpo estranho no nosso organismo, né?
Aqui a gente está falando das novas drogas inibidoras, que aí são as drogas utilizadas na imunoterapia. E aí, o que ela faz? Qual a função dela? Bloquear essa ação que a célula tumoral tem de produzir essa capa de proteína para se esconder dos linfócitos T, tá? Então, essas drogas, né, elas inibem isso, elas bloqueiam essa ação aí das células tumorais, tá? Só para lembrar. Aqui, como eu falei, elas fazem uma camuflagem das células tumorais, né? Aqui o resultado da imunoterapia, uma vez quando liberados, né, essa cegueira aí do fármaco, né, essa máscara, né, o seu poder de defesa, né, vai reconhecer, vai destruir essa célula tumoral, tá? Aqui está falando que o tumor se torna invisível, por isso que ele se espalha, e quando chega para a gente, ele já chega já em estágio avançado, tá? E, segundo pesquisas, né, a imunoterapia está tendo, né, bons resultados, tá? Em determinados tipos de câncer. A gente está falando do pulmão, mas o rim, de pele também. O Werner entrou. Vou voltar aqui. Não falo o nome dele. Certo, galera? Deu para entender aí, gente? Isso aí, a questão aí da imunoterapia? Foi? Sim. Então tá. Então esse aqui, eu peguei um exemplo, né, do medicamento que faz essa imunoterapia, tá? Nós temos aí, né, os tipos de carcinoma, que eu falei que é carcinoma de pequenas células, são aqueles tumores que podem ser pequenos ou intermediários. Carcinoma de não pequenas células, que são os carcinomas grandes, né? Eles podem ser considerados escamoso ou epidermoide, adenocarcinoma com subtipo alveolar, carcinoma de grandes células, misto ou combinado, tá? Então, são os tipos que podem ser encontrados. Beleza. Então, se ele foi encontrado, né? E eu falei do estadiamento para vocês, né? Questão da metástase, como que foi atingido, lembramos lá da aula passada. Então, tem classificações, existem diretrizes, né? Em relação ao estadiamento. Então, aqui coloquei uma fotinho para vocês, né? Que lembra que tem as siglas T, né? Identificando o tumor, o N identifica os linfonodos, tá? E M, geralmente, ele identifica outros órgãos, tá? Então, aqui o T, né? Significa tumor primário, aí tem o T1, que eu falei, lembra que eu falei que tem os subtipos, né? Ou subespécies, né, dos tumores. Então, T1 é o tumor com maior dimensão, né? No caso aí de menor ou igual a 3 centímetros, né? Cercado de pleura pulmonar ou visceral, sem evidência broncoscópica de invasão, enfim. Aí tem T1A, tumor com maior com dimensão de menos ou igual a 2 centímetros, e assim vai. Então, tem T2, né? Maior que 3 e menor ou igual a 7. Tem o T2A, T2B, T3 aqui com maior que 7. O T4 é tumor de qualquer tamanho que invada qualquer uma das seguintes estruturas, que seja, aí no caso da metástase, né? Além do pulmão, né? Mediastino, coração, vasos de grande calibre, traqueia, nervo laríngeo, esôfago, corpo vertebral, carina, nódulos tumorais, enfim, né? E aqui o N, né? A gente fala dos linfonodos, então, sem ser o tumor na área pulmonar, tem os linfonodos que foram atingidos, linfonodos regionais. Então, N, né, na ausência de metástase, linfonodo regional, N1, metástase em linfonodos, né, ao redor dos brônquios, né, intrapulmonares, incluindo
um envolvimento por extensão direta, tem o N2, né? O N2 é uma metástase em linfonodos também nessa região ao redor do mediastino e perto da carina. N3, metástase também em linfonodos também no mediastino, do escaleno. Aqui tem os outros tipos de metástase também, tá? M0, aqui é metástase inicial, M0 ausência de metástase distantes, tá? A M1A tem nódulos tumorais, enfim, então essa é a classificação aí, e isso vai depender aí do médico aí selecionar, tá? Ui, meu Deus, mexi aqui. Aí, só para... Passou isso aí, nós temos um outro tipo de tratamento, né? Que é a radioterapia, eu falei da quimioterapia, a radioterapia, e temos a cirurgia. Então, a rádio, acabei botando a foto para trás. Aqui, a rádio, tá? Radioterapia, também, nesse momento, tá preparando esse paciente, auxiliando o paciente e orientando esse paciente sobre o procedimento, tá? No pré, no pós, né? Tudo aquilo que a gente já falou, né? Tanto na quimio quanto na rádio, observar sinais de náusea, vômito, né? Queda de cabelo, fraqueza, perda de apetite, tudo isso a gente tem que estar orientando e observando, tá? Isso no pré, tá? Agora, no tratamento cirúrgico, as cirurgias do pulmão, lembrando que dia 27 de novembro é o Dia Nacional do Combate ao Câncer do Pulmão. Então, se a gente enfermeiro quer fazer um movimento aí, né, tem um dia específico para fazer, tá? Então, existem as cirurgias, né, que vão chegar a estruturas tanto proximais quanto distais. Então, pode ser em pequena quantidade a ressecção, né, do tumor, dependendo do tumor, pode fazer, né, uma lobotomia aqui, ó, tá? Uma parte do lobo pulmonar, retirada do pulmão mesmo, total. Então, pode ser parcial ou pode ser total. Aí, retira-se, né? Pode ser dessa maneira, tá? Como que a gente vai fazer? Sempre falando, preparando esse paciente para cirurgia, preparando para entrar no centro cirúrgico, né? Administrando os medicamentos prescritos, né? Enfim, tá? Então, como eu falei com vocês, se for uma toracotomia, né? Que, normal, né? Convencional, né? É uma abertura lateral, nessa região lateral do tórax, tá? Onde o cirurgião ele pode colocar a mão, ou não, né? Ou por vídeo, que aí coloca as torres, tá? Então, nossa função é posicionar o paciente no leito, né? No transoperatório, posicionar esse paciente no leito, né? Sempre de forma lateralizada, né? Funcionar acesso desse paciente. Outra coisa, observar sinais vitais e desconforto respiratório. Então, vocês podem estar notando isso também que eu estou falando, tá? Então, posicionar o paciente no leito, funcionar acesso, administrar o medicamento, observar, monitorizar desconforto respiratório. Então, tem necessidade de colocar oxigênio, nós vamos colocar oxigênio, nós vamos fazer monitorização cardíaca não invasiva desse paciente, somos nós que vamos fazer, onde a gente vai avaliar sinais vitais, tudo isso a gente vai tá acompanhando, isso é o papel da enfermagem, tá, gente? Deixar os medicamentos à mão, né, caso esse paciente venha a ter náusea, né, algum tipo de desconforto, alguma dor, enfim, tá? Sempre auxiliar o médico, que necessário, né, ou uma intubação, que for necessário, aí a gente vai deixar o material preparado, tá? Falei da rádio. E aqui, né, paciente que passaram pela robótica, né, e o pós-operatório, cuidado nosso de enfermagem no pós, tá?
lembrando que não como que eu vou dizer? Isso aqui são alguns casos, tá? Que eu peguei aqui do Albert Einstein. Mas não são todos, mas a maioria deles, eles usam um dreno de tórax em selo d'água. Vocês já deram isso em sistematização do cuidar, lá em fundamentos. Quando vocês falaram de tórax, de curativo, essas coisas, vocês já devem ter dado. Então, sempre esses pacientes cirúrgicos, né, que operam pulmão, não são todos, mas eles podem, no pós-operatório, no transoperatório, inserir um dreno de tórax aí. Para quê? Para drenar qualquer tipo de hemorragia, de sangramento, ainda que tenha pela questão da cirurgia. Então, se coloca o dreno de tórax em selo d'água, tá? Então, qual o cuidado de enfermagem no pós-operatório paciente com câncer pulmonar? Primeira coisa, vocês vão me acompanhando e vão anotando. Total monitorização de sinais vitais e desconforto respiratório, tá? Total. Então, eu tenho que ver se esse paciente está com taquipneia, se esse paciente está com dispneia, se ele está taquicárdico, se esse paciente ele tem apresentando cianose, né? Como que está esse paciente? Como que está a oxigenação desse paciente? Né? Será que eu necessito, depois desse, né, no pós-operatório, oferecer um oxigênio para esse paciente, uma oxigenoterapia, porque ele ainda continua com desconforto respiratório, ele precisa? Outra coisa, lembrar que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tanto no pré quanto no pós. Solicitar avaliação, né? Conversar com o médico, se há necessidade de uma avaliação e um acompanhamento com fisioterapia, tá? No pré e no pós. Por quê? Por que no pré e no pós? Fisioterapia respiratória, tá, gente? Não é motora, não. Por que tem que ser no pré e no pós e não só no pós? Quem pode me falar? Bora, galera. Vamos interagir. O que se faz fisioterapia respiratória no pré-operatório? Fala, Karina. Para poder identificar talvez uma possível nível de... Saturação? Esqueci a palavra. Isso. Saturação? Saturação e como está o pulmão, como é que está respondendo. Sim, ele pode avaliar o nível, né? Porém, o fisioterapeuta, gente, ele prepara esse pulmão para a cirurgia, tá? A questão do que a gente fala que é PIP, né? Que é pressão positiva expiratória final. Ele prepara esse paciente. Se esse paciente for um paciente idoso, então é imprescindível fazer o que a gente chama de profilaxia. Fazer essa fisioterapia respiratória antes do pulmão. É como se fosse um exercício, né? Você faz um exercício respiratório para fortalecimento pulmonar, né, da musculatura pulmonar, para aguentar a cirurgia e também, gente, para aumentar a troca gasosa, né? Se faz um exercício, depois eu vou mostrar para você que eu coloquei a fotinha aí, com o Respiron, é um instrumentozinho que a gente utiliza, um aparelhinho, ele é mecânico mesmo, tá? E o paciente, a gente faz isso até dentro de clínica mesmo, né? No pré-operatório, a gente pede ele para soprar aquelas bolinhas que tem dentro do Respiron. Isso pode ser feito no pré e no pós-operatório, sendo prescrito fisioterapia respiratória por PIP, né? Pressão positiva expiratória final. Isso não deve ser referenciado por nós, isso deve ser entrado, né? Conversado e entrar num consenso, porque cada pessoa, né, é uma pessoa, isso é individualizado, né, mas eu acho que muito indicado para os idosos que vão entrar em cirurgia, né, fazer
um acompanhamento com o fisioterapeuta no pré e no pós também. Que aí no pós, gente, ele ajuda na recuperação. Quando você faz esse tipo de exercício, né? Não sei se vocês já ouviram falar que tem médicos que indicam, né? A pessoa fazer natação quando tem algum tipo de insuficiência respiratória. Por que indica? Porque tem um exercício que se faz dentro d'água, né? Que a gente inspira, solta dentro d'água, né? Faz um esforço físico, aí a pessoa mergulha. Aquilo ali é uma PIP, né? A PIP é isso. Você inspira e solta aquela pressão, vem a pressão negativa no seu pulmão, ele dá uma maior expansibilidade, ele vai ficando mais tônico, né? É uma atividade física pulmonar, que você está preparando esse paciente para a operação, tá? Então, cuidado de enfermagem, né? Avaliar a necessidade de fisioterapia respiratória, acompanhar esse paciente nessa atividade, né? Ter cuidado com o dreno torácico em selo d'água, né? Observar se não tem algumas secreções purulentas, né? Junto, que aí entra com antibiótico terapia, né? Ver se o nível de sangramento está diminuindo, ver se está oscilando ali, né? O líquido do selo d'água, porque pode ter alguma disfunção ali, né? Algum escape de ar do dreno, né? Sempre atentar ao curativo de dreno torácico. Quem faz o curativo de dreno torácico é o enfermeiro, não é o técnico, é o enfermeiro, né? Então, sempre atentar. Quando eu falo de curativo de dreno torácico, aconteceu uma vez comigo na vida, esse tempo todo, só aconteceu uma vez, mas pode acontecer com vocês. O cirurgião, ele fez uma abertura maior do que o dreno. E aí, gente, teve escape de ar. O pulmão, né, na hora que eu abri, fez um barulho muito estranho na minha luva, como se fosse um sopro. E aí eu vi que era o ósseo que estava maior. Aí eu logo fechei, obstruí ali e chamei o médico para suturar aquilo ali. Não pode ficar aberto, tá? Senão dá barotrauma ali nesse paciente, tá? Não pode deixar o ósseo maior do que o dreno. Então, essas coisas também tem que observar. Tem saído secreção por fora do ósseo, né? Além do dreno, como que tá isso aí? Tem que ser uma incisão muito justinha para o dreno, tá? Então, tudo isso a gente tem que ver. Tem sinais flogísticos naquela região, né? Então, a gente tem que observar isso também, porque a febre pode vir dali também, tá? Então, cuidado, né? Assistência de enfermagem, né? No pós-operatório é também avaliar isso. Avaliar o desconforto respiratório nesse momento, avaliar, né, o posicionamento, né, desse paciente na hora de dormir. Às vezes ele dorme para o lado do dreno, isso pode perfurar outras estruturas corporais lá dentro, internas. Então, não pode ficar dormindo do lado do dreno. Tudo isso tem que estar orientando o paciente, tá? Na hora que for andar, né, com o dreno, que geralmente dá para caminhar com o dreno, e o ideal é caminhar mesmo no corredor, né? Nunca levar o dreno acima do cotovelo, né? Não ficar suspenso, tem que ser abaixo, né, dessa linha da cintura aqui, né? Então, sempre abaixo para drenar, né? Cuidado na hora de abrir o dreno para esvaziar o líquido, sempre pinçar o dreno, né, para também não entrar ar naquele lugar. Então, todos esses cuidados, né, são cuidados relativos ao pós-operatório do paciente câncer de pulmão, tá? Pode ser que esse paciente venha ter o uso do dreno, tá? Para quem não sabe, então eu falei, né, os cuidados aí no pós-operatório. Eu falei que a reabilitação, né, é uma das coisas também que a gente tem que estar junto, tá? Óbvio que a gente tem que contar com uma equipe multidisciplinar, então a gente pede ajuda aí do fisioterapeuta para fazer uma fisioterapia respiratória, e esse é o aparelho que eu falei que é o Respiron, tá? E não precisa de nada, não precisa ligar em lugar nenhum, é só o paciente fazer a PIP, que é dar esse sopro,
né, nessas bolinhas aqui, elas mesmo criam uma pressão positiva expiratória final, tá? E aí, enquanto sopra, as bolinhas vão subindo e descendo, tá? Isso aí, às vezes, o paciente ele pode comprar e levar para casa, fazer em casa. Isso não é só pode ser utilizado no hospital, mas pode ser usado dentro de casa, indicado direitinho pelo fisioterapeuta, enfim, tá? E a gente explicar ao paciente como que faz, tá? Tem gente que não, aí coloca a boca aqui, né, e sopra. Tem gente que não tem isso aqui, então faz de outra forma, faz num copinho com canudo, com 2 canudos, né? Soprando dentro de um copo com água, enfim. Faz, a gente que é enfermagem faz nessas gambiarras, né? Pode fazer de diversas formas, tá? Então, vamos lá. E depois eu vou estar vendo com vocês sobre o diagnóstico do câncer de esôfago que eu fiz, Karina pediu. Eu fiz como eu pedi e eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Embora, outra coisa que eu ia falar, não é necessário, né? Vocês podem fazer das duas maneiras, ou tirar só aquele nomezinho ali, ou acrescentar as características definidoras, os fatores relacionados, que são os fatores de risco. Mas eu vou ensinar fazendo completo aqui depois. Oi. Mas esse diagnóstico complementar, falou, tem no livro ou a gente escreve no nosso Tem no livro e eu vou mostrar vocês aqui, porque eu fiz 3. Tá? Tá bom. Eu vou mostrar. Mas, por que eu tô falando que vocês podem fazer de duas maneiras? Por quê? Porque quando você vai para o hospital, existe um protocolo, tá? Que às vezes é pronto, que é um POP que a gente fala, né? Que já existe pronto, e eles dão as opções para a gente, é só marcar, por exemplo, integridade de pele prejudicada. Eles não botam os fatores relacionados, nem os condicionantes, tá? Eles não botam, eles só botam as opções e a gente marca. Você pode também colocar dessa forma. Mas se você for escrever, é isso que eu quis dizer, tá? Você não dizer, professor, mas eu vi só assim. Pode ser que você encontre assim também, mas eu estou ensinando a fazer juntando aquilo ali, que eu falei que é como a gente faz por extenso, escrevendo, tá? Eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho. Então, vamos falar da assistência de enfermagem, já falei, né? Então, assistência de enfermagem é que os cuidados de enfermagem, realizar a sistematização da assistência de enfermagem, então, inclui aquelas 5 etapas, né? Que é histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Então, por isso que a gente também dá essa assistência na recuperação. Então, eu falei desde o início, desde a prevenção, até a avaliação final, tá? Primeira coisa, fazer a prevenção, né, e rastreamento, como eu expliquei para vocês acima, sempre identificando a sintomatologia desse paciente. Realizar o diagnóstico de enfermagem, baseado no NANDA ou na CIP, que também é um outro livro, que é Classificação Internacional das Prescrições de Enfermagem, mas a gente usa mais aqui no estado do Rio, o NANDA, tá? O CIP usa mais para o outro lado lá. Assistir e orientar quanto aos exames, como eu também expliquei a vocês, o paciente vai fazer os exames diagnósticos, a gente tem que estar orientando e fazendo os procedimentos. Toda hora eu acho que está entrando gente aqui. Então, a gente vai assistir aos exames, a gente vai assistir esse paciente no pré, no trans e no pós-operatório, como eu já expliquei, tá? Atuar em parceria com a equipe, é o que eu acabei de falar. Então, essa equipe multiprofissional, quem que eu falei aqui? Eu falei do fisioterapeuta. Nós temos, né? Então, anotem aí. Né? Então, vai precisar do enfermeiro, a gente vai precisar do técnico de enfermagem, vai precisar do médico, né? Que pode ser um pneumologista ou não. A gente vai precisar de um psicólogo, talvez a gente precise do psicólogo. Talvez a gente também precise de um fonoaudiólogo, né? Então, e um assistente social. Então, é a equipe necessária para fazer aí esse acompanhamento desse paciente, tá?
Bem, em relação aos diagnósticos, como eu falei, pode ser de uma forma sucinta, como você pode encontrar em qualquer POP de hospital, ou você pode fazer, como eu falei com vocês, por extenso, escrevendo, junto com os fatores relacionados, né, e as características definidoras, tá? Então, aqui eu separei alguns aí para vocês, né, em relação à sistematização da assistência de enfermagem, diagnóstico, vias aéreas superiores comprometidas de uma forma mais generalizada, o NIC, né, que é intervenção, né, NIC, gente, quando a gente fala de NIC, NANDA é o livro, tá? É o livro de diagnóstico, tá? Então, quando a gente fala de NANDA, a gente fala de diagnóstico de enfermagem. Quando a gente fala de NIC, a gente fala de intervenção. Quando a gente fala de NOC, que é Outcomes, em inglês, é resultados, tá? Então, intervenção, ensinar a técnica de respiração ou tosse, foi o que eu falei com vocês, né? Ensinar a usar um respiron, né? Como que ele deve tossir, né? Com cuidado, né? Não com muita calma, não com, né? Com muita calma, né? Então, sempre na hora que ele tiver o ímpeto de tossir, ele se acalmar para poder tossir sem agredir a área lesada, tá? Realizar limpeza de vias aéreas, porque às vezes o paciente independente, ele tem secreções que pós-operatório pode ter, então a gente às vezes aspira esse paciente, limpa essas vias aéreas, administrar a medicação, né? Utilizar o nebulizador conforme prescrição médica, ou até a oxigenoterapia, incentivar a ingestão de líquidos, manter a cabeceira elevada, todo paciente que cirurgia, né, pulmonar, gente, se ele tem dispneia, a gente vai manter a cabeceira elevada, observar sinais de infecções, tá? E os resultados, vias aéreas superiores melhoradas, tá? Esse é um exemplo aí. Outro exemplo, dispneia atual da SAI, né? Intervenção. Como eu falei com vocês, se o nosso objetivo é monitorar sinais vitais, né? Então, examinar o ritmo de dispneia, se ele está taquipneico ou não, administrar oxigenação, conforme prescrição. A oxigênio, gente, não é porque a gente quer colocar. O oxigênio, ele é prescrito, né? Esse oxigênio que a gente vai oferecer, ele é uma macronebulização ou ele é uma oxigenoterapia em catéter nasal, por exemplo? Então, a gente tem que saber se esse oxigênio ele vai ser de alto fluxo ou se ele vai ser de baixo fluxo, né? Se ele for uma macronebulização, isso você já deve ter dado com o Wallace, se ele for uma oxigenoterapia de alto fluxo, né? Ela pode ser uma macronebulização, mas se ela for, né, prescrito lá pelo médico um catéterzinho nasal, por um desconforto respiratório, esse oxigênio ele vai ser de baixo fluxo. E aí você tem que saber quantos litros de oxigênio está prescrito para o paciente. Ah, professora, eu vou lá e boto qualquer... Não é assim, não. Se você for trabalhar no hospital particular, por exemplo, existe uma coisa chamada auditoria. Não sei se eu já falei isso com vocês. Auditoria é o quê? Né, existe as empresas, os planos de saúde, têm os seus auditores, tá? São profissionais de saúde, geralmente são médicos, né? Que vão lá, eles fazem auditoria, tá? E eles observam ali o quanto de oxigênio que esse paciente está recebendo, tá? E o oxigênio, ele é pago, tá? Por litro. Então, quantos litros, né, está sendo oferecido a esse paciente? Você tem que botar exatamente o que está prescrito. Se você achar que não está no padrão, você conversa com o médico e ele muda, tá? Então, não podemos fazer o que a gente quer, não. Tem que ser o que é prescrito. Tá? Então, administrar oxigênio conforme prescrição, proporcionar um ambiente sem poeira, poluição, verificar a frequência respiratória, né? E o resultado que a gente espera, né, é uma dispneia em nível esperado, tá? Outro diagnóstico, só como exemplo, arritmia moderada, até mesmo porque esse paciente ele pode ter uma taquipneia, junto com essa taquipneia, por mecanismo de compensação, ele tem uma
uma arritmia, por isso que a gente monitora sinais vitais, tá? Então, a intervenção nada mais é do que monitorar o sinal vital, né? Fazer uma ausculta respiratória para ver como está esse paciente, se às vezes também essa arritmia, né, não está ligada a ela não está ligada à presença de secreção pulmonar, enfim, monitorar os efeitos adversos da medicação, às vezes pode ser pela medicação também, que teve algum efeito aí, né? E como eu falei com vocês, observar sinais de cianose, então precisa de oxigênio, tá? E o resultado que a gente espera, né, é uma arritmia ausente. E outro diagnóstico, educação e apoio ao paciente comprometido, a intervenção de enfermagem. Aí tá dando para entender melhor, né? Então, sobre o diagnóstico, como eu falei com vocês, Nanda Nicknock. Fornecer conhecimento do processo patológico, né? Sempre tá orientando esse paciente, dar continuidade ao processo medicamentoso conforme prescrição médica, educar padrão alimentar ou ingestão de líquidos, manter o horário de sono adequado, otimizar a expectativa da via, né, que é utilizada. E o resultado que eu espero é uma educação e apoio ao paciente de forma efetiva, que ele possa colocar em ação. Eu coloquei um ou outro aqui, que pode ser que esse paciente, a gente olhe só essa parte física, porém, quando a gente cuida do paciente, a gente tem que ver o psíquico também. Então, dentro do NANDA, a gente também tem essa parte que é psíquica, que a gente pode encontrar como diagnóstico. E aí você pode acrescentar, não sei se eu falei aí, na equipe multiprofissional, o psicólogo, tá? E aí esse paciente pode ter como diagnóstico tristeza crônica, tá? E a intervenção seria promoção da capacidade de resiliência, incentivando o paciente a partilhar sonhos, esperanças perdidas, realizar a escuta ativa é o que a gente pode fazer, a gente pode escutá-lo, né? Estimular a compartilhar seus sentimentos, desde a descoberta do seu diagnóstico, além de encaminhar ao psicólogo, assistente social no serviço. Então, por isso que eles fazem parte dessa equipe multidisciplinar, gente. A gente não trabalha sozinho, sempre falando isso, tá? E outra coisa é quando no pós-operatório ele fez uma incisão, né? A gente precisa cuidar dessa incisão e ele tem a integridade da pele prejudicada, né? E a nossa intervenção é cuidados com, aqui no caso a lesão por pressão não, cuidados com infecções, né? Mas pode aumentar a lesão, cuidados com infecções, né? Incentivar a deambulação desse paciente, supervisionar diariamente a pele do paciente. Tá? Aqui eu vou colocar um videozinho final aqui para a gente fazer a atividade e eu fazer o diagnóstico com vocês. Rapidinho. É rápido. É bem sucinto o que eu falo, gente. Hoje vamos conversar sobre câncer de pulmão. Vocês conseguem ver aí, gente? Porque eu estou tentando abrir a tela aqui e não estou conseguindo. Aparece sim. Ah, tá. Hoje vamos conversar sobre câncer de pulmão, que é um dos tipos de câncer mais comum tanto em homens como em mulheres e que infelizmente é uma das maiores causas de mortalidade por câncer no Brasil e no mundo. A grande maioria dos casos é causado pelo tabagismo e hoje, felizmente, no Brasil, menos de 15% das pessoas fumam, então com isso a gente espera que nos próximos 20 a 30 anos essas taxas de incidência e de mortalidade comecem a diminuir. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos conversar um pouco sobre o que o câncer de pulmão gera de sintomas, como a gente pode detectar a doença precocemente e como a gente pode tratar o câncer de pulmão nos pacientes que ainda vão ter a doença nos próximos 10 a 20 anos. Até alguns anos atrás, nós não tínhamos bons métodos de rastreamento para tentar fazer detecção precoce antes dos pacientes terem sintomas, como temos hoje, por exemplo,
mamografia para câncer de mama ou Papa Nicolau para câncer cervical, câncer de colo de útero, mas felizmente nos últimos anos aprendemos que para câncer de pulmão, especialmente para pacientes que fumam muito e que têm mais de 55 anos, hoje temos a opção de usar tomografias computadorizadas de baixa dose de radiação. Essas tomografias nos ajudam a detectar o câncer de pulmão de uma maneira mais precoce, em estágios iniciais, quando a cirurgia é uma opção adequada de tratamento e podemos chegar a ter 80% de cura desses pacientes. Como forma de comparação, quando encontramos a doença da maneira usual, quando os pacientes se apresentam com sintoma, mesmo quando podemos fazer tratamentos curativos como radiação ou cirurgia, a chance de cura é de menos de 15%. Então, por isso, o rastreamento com tomografia de baixa dose de radiação é um método novo e extremamente importante no combate, no controle do câncer de pulmão. O que os pacientes com câncer de pulmão sentem? Por que eles vêm ver o médico e quais são as coisas que o público em geral deve se preocupar e saber que poderia ser um câncer de pulmão? Em geral, são sintomas relacionados ao órgão acometido. Então, podemos ter tosse quando o tumor acomete as vias aéreas, que a gente chama de brônquios. Pode ser também, às vezes, falta de ar, se o câncer de pulmão causa o acúmulo de muito líquido na pleura, no espaço entre o pulmão e a parede do tórax, que a gente chama de derrame pleural, ou outros sintomas, como perda de peso, tosse com sangue e uma série de outras dificuldades que pacientes podem ter. Por isso é extremamente importante qualquer paciente, não só para câncer de pulmão, mas para prevenção e diagnóstico de precoce de qualquer tipo de câncer, que qualquer sintoma que a gente tenha que seja duradouro, que persista por mais de 2 ou 3 semanas e que não desaparece, que a gente procure o médico para tentar fazer o diagnóstico precoce. Como a gente trata o câncer de pulmão hoje? Nós temos 3 modalidades principais de tratamento, que são a cirurgia, a radioterapia e os tratamentos que chamamos de sistêmicos, que são a quimioterapia, que são alguns tratamentos antigos, e os tratamentos alvos, que são tratamentos novos que temos nos últimos 5 a 10 anos. Como é que a gente define qual é o melhor tratamento para cada paciente? O primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico correto da doença. A gente precisa tirar um pedaço, a gente chama de biópsia, do tumor, da lesão tumoral, para poder descobrir que tipo de câncer de pulmão é. Hoje temos 2 tipos grandes, câncer de pulmão pequenas células e não pequenas células, e o de não pequenas células, que são 80% dos casos, se subdivide em outros subtipos também. E cada subtipo hoje tem um tratamento um pouquinho diferente, que a gente individualiza para cada paciente. Depois que a gente sabe exatamente qual é o nome e o sobrenome do tumor, o tipo e o subtipo, a gente também pode fazer testes moleculares que nos ajudam a personalizar ainda mais esse tratamento. O outro passo, a outra etapa que a gente tem que fazer é o estadiamento, que são exames de imagem para a gente saber exatamente onde a doença está localizada. Se a doença está localizada somente no pulmão ou nos linfonodos adjacentes, tratamentos cirúrgicos podem levar à cura. Se o tumor, por exemplo, é pequeno e não acomete linfonodos, essas taxas de cura podem chegar a até 80%. Mas, infelizmente, é muito difícil encontrarmos pacientes nesse estágio, a menos que se faça uso dessa tomografia de baixa dose para rastreamento. Por isso, a gente frisa a necessidade ou a disponibilidade desse tipo de exame hoje. Aqueles pacientes que têm doença mais avançada, mas que não se espalhou, não têm metástases em outros órgãos, podem ser tratados ainda com cirurgia ou com quimioterapia combinada com radiação para tentarmos chegar a uma cura. E nesse caso, temos uma chance de cura pequena, mas pelo menos é maior que 0. Seria uma chance entre 15% e 30%, dependendo do estágio, dependendo de quão avançada a doença está. Hoje, mesmo para pacientes que têm doença que já se espalhou, que já foi para outros órgãos, que os médicos chamamos de metástases, temos muitas opções de tratamento para controle do câncer de pulmão e para ajudar que pacientes vivam não só mais tempo, mas que vivam esse tempo com melhor qualidade de vida. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é essa percepção que as pessoas ainda têm que a quimioterapia no câncer de pulmão não é benéfica, o que não é correto. A quimioterapia no câncer de pulmão ajuda pacientes a viverem mais tempo e, mais importante que isso, ajuda os pacientes a viverem com melhor qualidade de vida. Hoje temos quimioterapias modernas que, juntas com tratamentos-alvo, ajudam que os pacientes possam viver alguns anos, dependendo do subtipo molecular que eles tenham,
depois do diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente fazer toda essa sequência de diagnóstico, descobrir que é um câncer de pulmão, selecionar ou determinar qual é o subtipo de câncer de pulmão e quais alterações moleculares o paciente tem. Com isso, podemos ajudar os nossos pacientes a individualizar e personalizar o seu tratamento e ajudar com que eles possam curar-se às vezes, mas sempre ter um tratamento que tenha essa atenção individualizada e apoio ao paciente e às suas famílias, para que eles possam viver o maior tempo possível com a melhor qualidade de vida. Aí, gente, eu coloquei para vocês a atividade, tá? Deixa eu botar aqui, tá? Então, aqui, quais seriam as causas de CA de pulmão? Isso aí a gente já falou, né? Primeiro aí é o tabaco, né? O tabagismo. E tem aí a intoxicação por cádmio, por arsênico, por urânio, por asbesto, que é amianto, né? Então, vocês podem estar fazendo isso aí comigo agora aí. A gente está batendo essa bola, tá? Então, eu já falei as causas do CA de pulmão, tá? Quais as sintomatologias do CA de pulmão? A gente já viu agora, acabou de ver, não? Tosse com expectoração com sangue, dor torácica. Estou muito rápido, gente, mas aí vou falando, vocês vão coisa, tá? Dor torácica, né? Dispneia. Ele não falou ali, né? Mas pode ter ou não presença de febre, né? Por conta de inicial pneumonia, enfim, né? Todas aquelas sintomatologias que a gente perda de peso, né? Aqui eu coloquei o cliente de sexo masculino, tabagista há 30 anos, com CA de pulmão por asbestose ocupacional. Qual a origem, né? E qual é a substância de contaminação? Né? A origem é a questão da inalação do amianto, né? No ambiente de trabalho, tá? Aqui é a letra A. Inalação por amianto no ambiente de trabalho. Pode anotar aí no caderno de vocês, onde vocês estão anotando, tá? Então, a inalação, gente, prolongada, né? Em tempo prolongado, né? Pode ter sido a causa, né? Quais são as comorbidades que podem estar associadas, né, a um câncer de pulmão, né? Quais são as comorbidades? Alguém pode me falar as comorbidades? Felipe, fala para mim, Felipe, as comorbidades podem estar associadas a um CA de pulmão, que a gente pode pesquisar. Às vezes ele não disse, mas a gente pode suspeitar que ele tem. Felipe, pode falar. Seria uma DPOC, Isso. visão pulmonar, bronquite. Qualquer tipo de DPOC ou comorbidade que pode estar associada a CA de pulmão. Exatamente. Tá? Como fazer o rastreamento de CA de pulmão, né? Como que se faz o rastreamento, Karina? Como que faz o rastreamento? Cadê Karina? Karina já falou também Como hoje. é feito? O rastreamento de CA de pulmão. Oi. Fala. Na Clara. Ele acabou de falar, né? Ana Clara, como que seria feito o rastreamento? Rastreamento de CA de pulmão. Quem souber, me fala aí. Vamos passar para a próxima. Exame clínico e laboratorial, radiológico. Sim, e também
diferenciando, né, células não pequenas de células pequenas, né, fazendo esse rastreamento. Beleza. Então, vamos lá. Fazendo broncoscopia, né, enfim, é o que a gente vai perguntar agora. Quais os exames de diagnóstico, né, e qual seria a prevenção? Pode falar aí, você que acabou de falar. Matias? Foi. Isso. Como que os exames de diagnóstico, né, e como que é feita a prevenção? Um exemplo, raio-x de tórax. Isso. Pode ser o tratamento do câncer de pulmão depende do tipo histológico e do estágio da doença, podendo ser tratado como cirurgia, Não, mas aí quimioterapia, não, radioterapia. não, peraí. Aí eu tô falando de diagnóstico, tô falando só de diagnóstico, tô falando de Então, tratamento só ainda. botei raio-x de tórax, Não, raio-x. complementado por tomografia computadorizada. Isso, tomografia computadorizada, como ele falou agora, de baixa dosagem, né, que é aquele de pósitrons, identifica, né, o local certinho, mas o quê? Uhum. Botei esses dois. E como que a gente poderia prevenir? A prevenção, Uhum. eu botei o tratamento. Prevenção. Então, o diagnóstico, gente, a gente faz a broncoscopia, né? Também pode fazer um exame de broncoscopia para poder fazer o exame histológico do tecido, não é isso? É outro tipo de diagnóstico, exame diagnóstico, tá? Lembrar disso aí. Então, tem o raio-x, o TC e a broncoscopia e a análise do tecido histológico, para saber, né, fazer esse rastreamento. A prevenção nada mais do que evitar mesmo o fumo, né? Parar de fumar e alimentação, né? Alimentação, tá? Sempre fazer educação em saúde com os pacientes público-alvo, tá? Então, isso aqui eu já respondi, né, praticamente, o que para que serve a broncoscopia. Então, é um exame diagnóstico que serve para tirar um pedaço do tecido, né, pulmonar para histologia, né? O que e como funciona a imunoterapia no CA de pulmão. Fala, Ana Clara, como que funciona aí a imunoterapia? O que seria uma imunoterapia? O que é uma imunoterapia para CA de pulmão? Usa o próprio anticorpo do paciente para curar o CA de pulmão. Injeta um medicamento para estimular o sistema imunológico. O que acontece quando as células tumorais elas invadem o nosso organismo? E o que acontece quando essa imunoterapia é iniciada no paciente? Quem quiser pode ajudar o colega aí, gente. Então, vamos lá, gente. As células tumorais, ela tem a capacidade de produção o quê? De uma proteína que camufla, né? A célula tumoral, certo? Quando a gente faz a imunoterapia e aumenta os linfócitos, a detecção dessa... Ele bloqueia a ação da produção dessa proteína e identifica mais rápido a célula tumoral e destrói a célula tumoral, tá? É assim que funciona a imunoterapia, certo? Vamos lá. Show de bola. O que seria um PET scan com pósitrons? Isso aí, PET scan com pósitrons, a gente já falou lá, né? O que seria um PET scan com pósitrons? É uma tomografia computadorizada que identifica a célula tumoral através de uma injeção de uma administração de um tipo específico de flúor, né? Então, tá escrito lá também, tá, gente?
Essa letra C aí, isso seria o PET scan. Letra C, não, letra G, né? Que eu falei letra G. Certo? É essa a resposta aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui. É isso? Não. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tomografia. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. A tomografia com hemocentrómetro. É o que eu falei, ó. O flúor é injetado, né? Para identificar as células que têm um consumo maior de glicose. São as células tumorais. Tá? Então, tá aqui a resposta. Vamos para o próximo. Mencione os cuidados pré, trans e pós-operatórios de CA de pulmão. Então, deixa eu falar aqui. Fala aí para mim. O cuidado no pré, no trans e no pós, Júlio. No cuidado no pré, pode dar uns 2 exemplos de cada só. 2 ou 3. Emily também. Emily tá aí? Emily? Vê se Júlio tá digitando lá, criança, para mim, a resposta. Vê aí, Paulo. Se Júlio não conseguir, Thalita, escreve aí, Thalita, para mim, a resposta. 2 cuidados no pré, trans e pós. Acompanha aí para mim, Paula. A escrita deles aí, fazendo favor. Que se eu sair aqui, eu vou sair direto. Não? Não tô vendo, não. Ninguém? Nenhum dos dois está escrevendo? Então, nenhum dos dois está aí. Então, vamos lá. Edelmo, escreve aí para mim, Edelmo. 2 ações de enfermagem no pré, no trans e no pós. Vê se está escrevendo aí para mim, Paulo, por favor. Pode ser Emily, Júlio, Thalita ou Edelmo podem interagir aqui comigo. Que é os que não interagiram ainda. Vê se tem alguém escrevendo. Verne escreveu alguma coisa. Tá, vem aí. Ah, tem Verne. Vou botar aqui o nome de Verne. Vê se Verne escreveu alguma coisa aí. Verne escreveu realizar a sistematização de assistência e enfermagem, identificar a sintomatologia, prevenção, rastreamento, diagnósticos de enfermagem, assistir e orientar quanto aos exames, assistir no pré e transoperatório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Atuar em parceria com a equipe multiprofissional. Foi isso que o Verne escreveu. Show de bola, Verne. Valeu. Então, fala aí para mim, Felipe. 2 no pré, 2 ações no pré-operatório, 2 ações no pré de enfermagem. 2 ações no pré-operatório.
sem ser esses aí específicos. Ele já falou bastante, né? No trans eu também falei, e no pós eu também falei. Karina, fala no pós aí, você que trabalha em cirúrgico, fala no pós-operatório aí, o que a gente pode estar com assistência e enfermagem. Total monitorização dos sinais vitais e desconforto respiratório, ter atenção da equipe multidisciplinar, especialmente do fisioterapeuta, avaliação do fisioterapeuta, né? Ter cuidados com os drenos, os aspectos, se está purulento, talvez começar uma uso de antibiótico, fazer o curativo de dreno de maneira séptica e avaliar se está havendo secreção no local. Avaliar e orientar o posicionamento do paciente quando for dormir, para não ter nenhuma perfuração de órgãos adjacentes, e não elevar o dreno acima do nível da incisão. Muito bem, muito bem. Paula, fala aí no transoperatório aí, qual o cuidado que a gente tem que ter no transoperatório, durante a operação? Tem que ter cuidados com o acesso venoso, orientar o paciente quanto à posição no leito, observar sinais vitais, desconforto respiratório, monitorização cardíaca não invasiva. Ótimo. Show de bola, meninas. Agora, vamos terminar aqui, tá? Para a gente ver o diagnóstico da coisa passada. Aí eu botei aqui uma mensagenzinha, ó. Homem, quando fala não tenho tempo para ir ao médico, desculpa, né? Desculpas não salvam vidas, exame sim, então ir ao médico. Bem, agora terminamos aqui. Eu vou lá pro Nanda. Vou entrar no Nanda aqui, na página 245. Agora eu estou me referenciando, gente, à aula passada, que eu fiz 3 diagnósticos de enfermagem, tá? Que a Karina me pediu para eu explicar. Então, vou explicar para vocês rapidinho aqui como que faz. Lá na página 245, quem tem o Nanda aí e quiser abrir, já está aberto aqui. Apareceu para vocês? Apareceu o Nanda aí para vocês? Aqui, ó. Página 245. Sim, tá aparecendo. Isso, eu peguei para fazer o diagnóstico do câncer de esôfago, né? Que foi a aula passada. Ela pediu que eu fizesse. Então, o que eu fiz? Eu peguei um domínio, né? São 13 domínios. Esse domínio aqui, ó, é o domínio 1, que é promoção à saúde, tá? Aí eu vim aqui na página 245, eu coloquei um diagnóstico, ó, comportamento de saúde propenso a risco, foi o diagnóstico que eu coloquei, ó, tá vendo? Relacionado, aí você pode botar ou algumas características definidoras ou alguns fatores relacionados. Relacionado ao tabagismo, tá? Então, ele pode ter algum comportamento de saúde propenso a risco, ou seja, se ele é um fumante, né, e ele teve câncer de esôfago, provavelmente ele pode, em algum momento, voltar a fumar, ou por conta mesmo do tabagismo, ter algum tipo de comportamento diferenciado, tá? Então, isso é um diagnóstico. Entendeu, Karina? Então, qual que seria o primeiro diagnóstico? Comportamento de saúde propenso a risco relacionado ao tabagismo. Agora, outro diagnóstico que eu fiz foi o do domínio 2, que é nutrição, lá na página 280. Então, vamos descer aqui. 280. Ó. Ó, 280, tá? Aí é um outro diagnóstico. O segundo domínio, que é nutrição. Então, eu fui para outro domínio, eu fiz um diagnóstico com um domínio diferente. Botei deglutição prejudicada, é um diagnóstico relacionado a. Aí eu peguei lá embaixo, ó, dificuldade de deglutir. Cadê? Tá escrito aqui, ó, terceiro estágio esofágico, ó. Né? Ó, com deglutição
prejudicado, dificuldade para deglutir, tá vendo? Então, o diagnóstico foi deglutição prejudicada relacionada à dificuldade para deglutir. Viu, Karina? Aí, esse é o segundo diagnóstico. Agora, o terceiro. Agora eu estou entendendo. Eu só botava tipo assim, dificuldade para deglutir. Não Isso, estava entendendo isso. isso, por quê? Agora eu estou entendendo. Isso, quando você pega um POP, um protocolo, entendeu? É isso que eu estou te falando. Você pode ver, sim, um diagnóstico só assim, aí você vai lá e marca. Portanto, que você pode ver dessa maneira, tá? Mas quando a gente escreve de forma extensa, sem marcar, a gente faz dessa forma. A gente coloca o diagnóstico em si e sempre associa ou uma característica definidora, isso que eu quis dizer, tá, gente? Ou um fator relacionado, fatores relacionados, tá? Agora o terceiro, eu falei que eu ia fazer 3 diagnósticos. Terceiro eu botei na página 384. Só um cadinho. Ficou melhor para entender assim, não ficou? 384. Isso aí já era para vocês já fazer isso desde o início. Rapidinho, gente, estou acabando aqui. 300 e... Caçamba, só. Não consigo ver o negócio. Ai. Chega lá. 418. Trezentos e 384. Pronto. Aí eu botei insônia. Esse paciente ele pode ter insônia, né? Aí eu botei que essa insônia dele, ele pode estar... Porque aí eu já peguei um outro domínio, tá? Que é a questão psíquica. Peguei só a biológica, eu peguei a psíquica, tá? Para ver num todo, tá? Então, eu botei insônia relacionada a desconforto físico e ansiedade. Então, eu posso estar relacionado tanto à ansiedade quanto ao desconforto físico, tá? Aqui, ó. Então, tem aqui insônia relacionada à ansiedade ou desconforto físico. Certo, gente? É isso aí. Aí vocês façam essa Agora eu atividade. entendi, Vivi. Graças a Deus. Aí no final, vocês. No final. Tem atividadezinha aqui, a gente já fez junto, vocês façam direitinho e enviem para mim até quarta-feira que vem. Tá? Um beijo, fiquem com Deus. Dúvidas? Não? Quem não falar aqui, Não. me fala, porque eu acho que só Gisele que não está presente. O resto eu acho que está. Ana Clara, Thalita, Felipe. Ah, não, Igor também não vi, não. Hoje não. Igor não vi, não. Ana Clara, Oi. Karina, Emily, Júlio, Jocelyn, Matias, Oi. Werner e Edelmo. E Ana Clara. É isso, né, gente? E Paula? Presente. Show? Tá ligado aqui. Só faltou Gisele e Igor, né? Acho que sim.